Acompanhando aí, eu tenho certeza que a presença de Deus também invadiu a sua casa aí, independente da nação que você esteja. Continue conosco aí que você vai ser tremendamente abençoado ainda mais, amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, acalma o teu coração, tente se desligar de tudo aquilo que está te preocupando lá fora ou aqui dentro. Se conecta com o teu Pai agora, porque esse é o momento que Ele separou, é um momento exclusivo para Ele falar contigo diretamente ao teu coração. Então, se você se permitir ser roubado nesse momento, você vai sair daqui sem tudo aquilo que você veio buscar. Pai, nós te agradecemos por esse momento e te pedimos, Pai, que todo coração, que toda mente possa estar cativa à sua obediência nesse momento. Nós entregamos na tua obediência, no teu controle, no teu governo, Pai, tudo aquilo que está dentro desse prédio, Pai, e todos aqueles que estão conectados conosco através da internet, Pai. Que nesse momento só a tua voz possa ser ouvida, Pai. Que nesse momento só o teu Santo Espírito tenha acesso ao nosso coração e à nossa mente, Pai. Nós repreendemos toda ação contrária a recebermos a tua palavra, Pai, porque nós sabemos que a tua palavra ela é viva e ela é eficaz, e é esse, Pai, o retorno que teremos essa noite. Receberemos uma palavra viva que nos vai transformar as nossas vidas, e ela vai ser eficaz para que possamos avançar e alcançar tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Então vem sobre nós essa noite, ó Pai. Nós reconhecemos a tua soberania nesse momento, Pai. Nós reconhecemos também a nossa incapacidade humana, Pai, mas as uvas foram amassadas, Pai, e agora derrama o teu vinho. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém? O que te impede de realizar os seus sonhos agora? Se você quisesse agora realizar os seus sonhos, o que te impede de realizar eles agora, nesse momento? O que te impede de trocar de carro agora? O que te impede de morar agora numa casa melhor? O que te impede de você agora poder fazer a viagem dos seus sonhos com a sua família? O que te impede de você entrar na faculdade que você sonha agora? Na maioria dos casos, a resposta vai ser o dinheiro. Mas muitas das vezes nós vamos enxergar esse muro chamado dinheiro, que parece que nos impede de alcançar aquilo que sonhamos e desejamos. Mas nem sempre é o dinheiro. Podem ser outras coisas, como falta de coragem, preguiça, alguma condição física que a gente tenha. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma limitação emocional, pode ser um problema familiar. Existem diversos de muros que se levantam entre nós e os nossos sonhos. E todos nós, em algum momento de nossas vidas, já nos deparamos com esses muros que nos impedem de alcançar sonhos. E a gente para diante desse muro e não consegue avançar. Colocaram esse muro na nossa frente, não fomos nós que colocamos esse muro ali. Eu e você não gostaríamos que esse muro estivesse entre nós e o nosso sonho. Agora entenda, Deus, quando criou o homem, Ele não criou nenhum muro entre o homem e os seus sonhos. Lá no jardim do Éden, Adão, quando foi criado, não tinha nenhum impedimento entre ele e suas necessidades, entre ele e os seus sonhos. Deus não criou nenhum muro entre ele e os sonhos, pelo contrário, Ele criou um muro em volta do jardim para proteger. Mas o homem rompeu a aliança que tinha com Deus, e ao romper a aliança que tinha com Deus, ele se colocou para fora do jardim. Ele foi expulso do jardim por romper uma aliança, e ao romper essa aliança, ele passou a ter um muro entre ele e Deus. E se todas as nossas necessidades, tudo aquilo que precisamos, nós podemos encontrar em Deus,
está em Deus, esse muro foi colocado ali. E nós também nascemos nessa condição de ter um muro entre nós e Deus. Porque o próprio Deus, Ele é um Deus de provisão. Então, antes que algo falte, Ele já provisionou, Ele antecipou a falta, para que a falta não ocorra. Nós, como pais naturais que somos, quando nossa esposa ficou grávida, quando você soube que o bebezinho estava na sua barriga, a gente tem aí 9 meses para preparar tudo. Então o que a gente faz? A gente provisiona tudo aquilo que seria a necessidade do bebê. Então a gente vai lá, monta um enxoval, compra berço, mamadeira, você provisiona. Nós que somos falhos, temos esse entendimento e fazemos isso. A gente provisiona e antecipa qualquer tipo de necessidade e falta que aquela criança pudesse vir a ter. O nosso Pai Celestial não é diferente, muito pelo contrário. Ele vai além das nossas expectativas. Ele é melhor do que nós. E Ele, como esse Pai perfeito que é, já providenciou todas as coisas. Assim como Ele fez a Adão. Vamos ler lá, Gênesis 3, 16 e 24. De 16 a 24. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também a árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de sua espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. A partir desse momento, o homem deixou de ter acesso ao jardim, pois lá dentro do jardim estava tudo resolvido. Dentro do jardim ele tinha toda a provisão, e tudo lá acontecia de maneira natural, porque esse era o plano original de Deus para cada um de nós. Dentro do jardim não existe crise, dentro do jardim não existia nem dinheiro, porque não precisava de dinheiro. Dentro do jardim não existia nenhum tipo de crise, nem emocional, nem sentimental, nenhum tipo de crise. Dentro do jardim não existe falta alguma, porque o próprio Deus supre todas as faltas. Ele preenche todas as lacunas que possivelmente pudessem estar vazias. Então esse jardim é um local fechado, e ele tem a característica de ser a prova de crises. O acesso a Deus dentro do jardim era algo natural. Naturalmente, Adão tinha uma relação com Deus. Ele não conhecia nenhum outro tipo de vida, a não ser a vida que Deus apresentou a ele, que era um relacionamento contínuo e constante com o Pai. Ele não sabia de nada além de se relacionar com Deus e obedecer a Deus, fazer tudo aquilo que Deus mostrou a ele que ele tinha que fazer. Era um ambiente perfeito. Nada atrapalhava o governo de Deus na vida do homem. O homem era governado de maneira integral ali dentro.
Então, por isso, tudo acontecia de maneira natural e não existia nenhum tipo de falta. E o que eu quero te dizer é que hoje nós temos acesso a esse jardim. A nossa vida deve andar em direção de volta ao jardim. E através disso, dessa ideia, nós vamos navegar essa noite. Nós somos seres espirituais, então obviamente que eu não estou falando de um local físico, estou falando de um local espiritual. Porque antes de sermos carnais, nós somos espirituais. Só que a nossa natureza carnal, muitas das vezes, fala mais alto do que a nossa natureza espiritual. Porque após a sua morte aqui, você vai continuar a existir, o seu corpo vai deixar de existir, mas o seu espírito vai continuar a existir. E o nosso espírito, ele tem uma necessidade de se conectar com Deus. Pois de onde ele saiu, ele quer voltar, porque a origem do nosso espírito está em Deus. Mas a origem da carne está na terra, e por isso ela volta para a terra. E muitas das vezes o que nos impede de viver o jardim aqui na terra, são justamente as nossas inclinações carnais. Nós saímos do jardim e o nosso espírito se desconectou do Pai. E aquela relação natural que existia, ela deixou de existir. Repare que, no ato da expulsão do homem, Deus coloca sobre a humanidade duas principais maldições ali. Ambas são referentes à carne, nós acabamos de ler. A mulher teria suas dores de parto multiplicadas, e o homem agora precisaria trabalhar para obter o seu sustento. Deus coloca um fardo pesado sobre a carne, um fardo mais pesado sobre a carne, porque o plano original e o ideal de Deus era que a carne não tivesse esse fardo, porque no princípio não tinha esse fardo, porque Ele queria que nós priorizássemos a nossa relação espiritual com Ele. Então Adão tinha poucas preocupações, para que ele pudesse estar sempre conectado com o Pai. E cabe a nós hoje vencer as nossas dores, a ter mais trabalho, para com isso termos um relacionamento melhor com o Pai. Ou seja, nós ganhamos mais adversários, para que pudéssemos ter uma relação plena com o Pai. E que adversários são esses? É a busca pelo sustento, as dores, as enfermidades, que muitas vezes nos distraem, as preocupações desse mundo. Tudo isso nos faz perder tempo e nos desconectar com o Pai. Só que o que Deus nos exige hoje, e é o que mudou em relação a Adão e a nós, é que Adão tinha esse relacionamento natural, que foi uma condição que Deus colocou a ele, e ele rompeu com isso. Mas o que Deus exige de nós hoje, para que a gente possa voltar a esse jardim, é um relacionamento intencional. As coisas não acontecem mais de maneira natural. Agora nós precisamos ter a intenção de se conectar com o Pai. Nós precisamos ter a intenção de ter o governo que vem dele. Porque Adão não teve essa intenção, ele nasceu nessa condição. Então ele era governado por uma condição, até que um dia ele fez uso do seu livre-arbítrio e teve o rompimento aí, e ele rompeu a aliança e deixou de estar debaixo dessa condição. E muitas das vezes nós reclamamos de condições, mas a condição era algo maravilhoso na vida de Adão. A condição era algo que protegia ele. E por conta disso, hoje a nossa relação depende de uma intenção. Então muita gente anda por aí achando
que a relação dele com Deus é uma condição, porque Deus é Deus e está tudo certo, Ele é meu Deus, e ele entende que ele está debaixo de uma condição, que Deus vai amar ele, vai cuidar dele, vai guardar dele, vai salvar ele, sem que ele faça nada. É um erro, porque isso foi rompido já. O que Deus busca hoje de nós é a intenção. Ele quer saber qual é a sua intenção. Por que você veio aqui essa noite? Qual a sua intenção em buscar a Deus? Qual a sua intenção em ler a palavra? Qual a sua intenção em fazer um jejum? Qual a sua intenção em orar? O que está por trás do nosso relacionamento com Deus é a nossa intenção. Não é a nossa ação em si. Porque Ele vê além, Ele está vendo a intenção dos nossos corações. Então não adianta nada você levantar a mão aqui, fazer isso, fazer aquilo, se o que está lá dentro do coração não está legal. Se a intenção do coração, ela não é pura. Porque é isso que Ele está avaliando. E é isso que vai te conectar ou não com Deus novamente. Nós perdemos a naturalidade com a queda. E isso é uma verdade. Faça essa pergunta a você mesmo: qual é a sua intenção em se relacionar com Deus? O que você busca de uma relação com Deus? Quais são os seus objetivos por trás das suas ações que te direcionam a Deus? Porque você pode estar se perguntando: mas eu não fui expulso do jardim, nunca pisei lá. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, todos nós fomos juntos, porque na verdade ele representava todos nós. Todo o gênero humano estava representado ali. Isso significa dizer que, se fosse eu, se fosse você, se fosse o Zezinho, qualquer um, ia fazer a mesma coisa que Adão fez. E por que essa aliança foi quebrada? E por que Deus abandonou o governo que era condicional ali a Adão e passou a ser agora um governo intencional? Você tem que buscar, você tem que ter a intenção de se relacionar. Porque em dado momento, você conhece a história, Adão e Eva deixaram o governo de Deus para serem governados pela serpente. Foi um espaço de tempo bem pequenininho. Foi só um detalhezinho. É só uma olhadinha ali. É só um suborno aqui. É só uma graninha ali. Apenas uma pequena desonra a Deus colocou eles nessa condição. Um muro foi colocado. E todas as vezes que eu e você abandonamos o governo de Deus e damos ouvido ao governo da serpente, nós colocamos um muro entre nós e Deus. Nós saímos do jardim, nós somos expulsos desse jardim e passamos a olhar um muro na nossa frente. Entre nós e Deus não pode haver esse muro, porque o plano original dele, o que ele quer, o que ele sonhou, o que ele planejou para cada um de nós é uma relação direta com ele. Mas a boa notícia é que esse jardim ainda existe, meu irmão. Mas ele só existe para aqueles que demonstram a intenção de entrar e viver nele. Eu e você podemos sim voltar ao jardim. E essa noite é o convite que ele nos faz: volte ao jardim. O jardim era um lugar perfeito, feito com tanto cuidado. Ele não podia simplesmente ser desperdiçado dessa maneira, para ninguém ter mais acesso. O jardim, depois do homem, era a obra-prima de Deus ali, é o que ele fez com o maior cuidado. E aí ele cerca aquele lugar, porque aquele lugar era mais especial, ele era melhor do que o restante todo que ele tinha feito. E ele nos deu o melhor. Mas nós abrimos mão de viver esse melhor.
Vamos dar uma mergulhadinha aqui, para a gente ver que os homens da Bíblia também trilharam esse caminho para voltar para o jardim. Vamos começar por Abraão, que de fato é onde tudo começou, o homem chamado pai da fé. Abraão recebe uma promessa de Deus, ele sai da sua terra, vai rumo a Canaã, sem saber de fato qual seria a terra prometida, e para que direção ele tinha que ir, mas ele vai para o lugar que ele tinha que ir, porque ele foi governado por Deus, ele foi guiado por Deus. E ele leva consigo seu sobrinho Ló, ambos prosperam, e em determinado momento eles têm que se separar. Gênesis 13, de 8 a 12. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não estão toda a terra diante de ti? Eia, pois aparte-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolhereis, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. A busca do homem é voltar para o jardim do Senhor. Essa é a nossa busca. Reparem que o que motiva Ló a escolher a sua parte de terra, a direção que ele tinha que seguir, era que ele olhou e lá se parecia com o jardim do Senhor. E aí Ló olha e fala: cara, que lugar maravilhoso, é para lá que eu vou. Mas Ló representa a escolha humana, a escolha carnal. Porque muitas das vezes nós olhamos com os olhos carnais e temos a impressão de que é jardim do Senhor, mas não é jardim do Senhor. Por quê? Deus busca relacionamentos intencionais. Qual era a intenção de Ló? Era agradar a Deus, era servir a Deus, era estar debaixo do governo de Deus, era cumprir a promessa? Não. A intenção de Ló era se dar bem. A intenção de Ló era escolher o melhor aos seus olhos, para ele, e deixar o pior para o seu tio. E aí a nossa intenção, quando é errada, dá tudo errado. Abraão representa a escolha correta. Abraão representa aquele que tinha a intenção de servir a Deus, a intenção de ser guiado por Deus. E aquele que tem a intenção de ser guiado por Deus, Deus governa. Ele não precisou escolher nada. Ele não precisou ludibriar ninguém. Ele não precisou dar jeitinho em nada. Deus colocou a bênção dele sobre ele. Então, quando nós temos a intenção de agradar a Deus, Ele passa a governar a nossa vida da melhor maneira. Que essa noite possamos voltar a esse lugar de governo de Deus. Abraão não tinha como objetivo enriquecer, mas ele tinha como objetivo ser governado por Deus. E porque ele tinha como objetivo ser governado por Deus, ele enriqueceu. Ele teve filhos, ele prosperou. E tudo aconteceu, porque a intenção dele não era essa. Que hoje nós possamos retomar as nossas intenções. Que hoje seja um dia da gente ajustar a nossa visão e a nossa intenção e colocar a nossa intenção no lugar correto. Porque quando colocamos a intenção no governo de Deus, nós entregamos a Ele o nosso futuro. E quem melhor que Ele para nos colocar nos caminhos corretos? Porque todos nós, no fundo, queremos ter paz. Todos nós queremos ter prosperidade, conforto. Estas são características
que todo homem e mulher buscam, e essas são as características do jardim. Lá tudo funcionava de maneira equilibrada e perfeita, e é isso que nós buscamos, é essa vida que nós queremos, e ela só pode ser encontrada no jardim, que é um ambiente espiritual de governo de Deus na sua vida. Os olhos naturais conseguem enxergar os falsos jardins, assim como Ló enxergou um falso jardim. Só que são jardins enganosos. E muitas das vezes, nós somos pegos por esses enganos. Todos nós. Muitas das vezes, quando a gente começa a se esforçar por algo, a gente começa a olhar a intenção, de repente no início até a intenção era boa, mas depois a intenção de servir a Deus, de honrar a Deus, ela começa a sair, escorrer pelas mãos. E você mesmo já se deparou em alguns momentos com intenções que não eram de Deus, que a sua intenção não era ser governado por Deus, que a sua intenção não era estar ali ligado a Deus, fazendo a vontade dEle. Por quê? Os falsos jardins nos ludibriam. Eles nos enganam, porque eles são bonitos, eles se parecem jardim do Senhor. E os nossos olhos carnais, a nossa inclinação carnal, tende a ir por esses caminhos, porque ele parece bom. Mas só tem uma maneira de eu poder entrar no jardim. Assim como só tem uma maneira de alguém ser convidado para jantar na sua casa, para frequentar a sua casa, para ter livre acesso à sua casa. O que essa pessoa precisa fazer para ter livre acesso à sua casa? Criar intimidade contigo, criar uma relação contigo. Esse jardim tem um dono, e o dono é o Senhor. Então, para eu entrar nesse jardim e passar a viver dentro desse jardim, eu preciso ter intimidade com Ele, eu preciso me relacionar com Ele. Então não tem outra maneira de eu viver no jardim. Se você não tem intimidade com o Senhor, se a tua vida não está legal de intimidade com Ele, e você está vivendo algo que parece jardim, fique esperto, porque só parece jardim, não é jardim. Porque para estar no jardim você precisa ter intimidade com Ele. E muitas pessoas vão viver em lugares, em locais que parecem jardim, em ambientes que parecem jardim, e essas pessoas estão crente que estão no jardim do Senhor, mas vai chegar o dia em que vai tacar fogo em tudo, assim como aconteceu com Ló. Vai chegar um dia que aquele jardim vai se revelar que não era jardim, e aí pode ser tarde demais, meu irmão. E no texto nós vimos que Abraão habitou em Canaã, e aí anos depois nós vemos também na história da Bíblia, que Deus levanta Moisés para criar o seu povo, e o objetivo do povo novamente era ir em direção a Canaã, a terra prometida. Vemos Deus direcionando o povo, um monte de coisa acontece, não vou ler porque não dá tempo, mas resumidamente depois de muita insistência de Moisés, e após 10 pragas enviadas por Deus, Faraó libera o povo. O povo reclama de tudo, pensa em voltar para o Egito, cria imagens para adorar, e um caminho que duraria 40 dias passa a durar 40 anos. O resultado disto é que Deus permite que toda aquela geração morresse antes que o povo chegasse de fato à terra prometida. Antes da tomada da terra prometida, aquela geração se perdeu. Deus recolhe Moisés, coloca Josué no seu lugar. Josué então assume a liderança do povo, e ele encara esse grande desafio, pois era necessário guerrear para vencer e tomar a terra prometida. O seu desafio era de tomar a cidade de Jericó, uma cidade fortificada, protegida por muralhas, mas esse era apenas um dos desafios, pois uma geração inteira havia morrido no deserto.
Essa geração que morreu era uma geração que lutou, que guerreou, era um exército de fato. Eles tinham encarado guerras, eles conheciam guerras. Agora essa geração nova que vem, que nasceu nesses 40 anos, é uma geração Nutella. É uma geração que não enfrentou nenhuma guerra, nenhuma batalha. É uma geração que foi criada ali no Manazinho, no Danoninho, no leitinho com pera, no Mucilon. Eles não sabiam o que era guerrear. Só que era com essa galera que Josué tinha que encarar os gigantes. Não era com um exército que, mesmo sendo menor, eram de guerreiros. Não, não era. Era uma galera mimada, cara, parecida com a nossa geração de hoje. Esses eram os soldados que Deus entregou a Josué para enfrentar gigantes guerreiros que habitavam aquela terra. Ou seja, humanamente falando, o povo estava diante de uma situação impossível. É como se eu pegasse uma criança de 12 anos e botasse ela para lutar com o Anderson Silva. Não há possibilidade. E aqui eu vou abrir um parênteses, pois viver de maneira espiritual nos faz voltar para o jardim. Porque dentro do jardim não existe impossível. No jardim tudo acontece de maneira natural. Então, quando eu estou nesse lugar, nesse ambiente espiritual, que é onde Josué habitava, ele não consegue enxergar as impossibilidades, porque no jardim as coisas acontecem naturalmente, porque nós servimos a um Deus que é chamado de Deus do Deus do Você não está querendo que o impossível aconteça na sua vida, não. Deus do Então, se Ele é o Deus do impossível, é porque o que é possível, quem tem que fazer? Nessa aliança entre nós e Deus, entre você e Deus, Ele entra com a parte impossível, mas a gente tem que entrar com a parte que é possível. Quantas vezes nessa aliança você deixou de viver o impossível porque não fez o possível? Tenta imaginar aí, você já sabe um monte delas, todos nós, porque a gente olhou para o impossível e paralisou. A gente olhou para o impossível e não fez o que era possível. Agora, o que Josué faz? Ele faz o que era possível. Vencer os caras, humanamente falando, era impossível. Derrubar as muralhas, humanamente falando, era impossível. Mas o que era possível? Dar as 7 voltas lá era possível, né? E no último dia dá mais 7. Dá 6 voltas nos 6 primeiros dias, né? Cada um dia. E no último dá 7 voltas. Tocar as trombetas, possível. Gritar, possível. Só que se eles olhassem para o impossível, ninguém ia fazer nada disso. E nas nossas vidas é a mesma coisa, a gente para porque a gente olha só para o impossível. E às vezes o possível parece não ter nada a ver, porque de fato essa história não tem nada a ver. Porque jamais na história alguém tinha vencido guerra dessa forma. Vamos lá. Números 13, de 27 a 33. Relataram a Moisés e disseram: fomos até a terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela.
Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual possamos espiar é terra que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos deles. Quem anda debaixo do governo de Deus, usa os olhos espirituais, não usa os olhos naturais, porque de fato, o que eles viram era verdade. E a maior parte daqueles homens enxergaram com os olhos naturais, porque eles não tinham acesso ao jardim, porque eles não habitavam nesse jardim, e só quem habita e caminha no jardim consegue ter a visão espiritual. Eu e você somos espirituais, nunca se esqueça disso. Nós só habitamos um corpo carnal durante um período de tempo, mas a nossa essência é espiritual. Quando entendemos que somos espirituais, nós precisamos tomar a decisão de andar no Espírito, porque essa é a nossa natureza. E quando nós andamos no Espírito, a nossa perspectiva muda. Nós olhamos como Josué e Caleb, porque a gente só olha porque é possível, e fala: não, esse possível aí está mole para nós, esse possível aí dá para fazer. E você nem enxerga o impossível, porque no jardim não tem impossível. E quem vive nesse jardim não consegue mais enxergar o impossível, porque nós, dentro desse jardim, nós passamos a viver debaixo do governo do Todo-Poderoso, a quem nós chamamos também de Deus do impossível. E quando estamos debaixo desse governo, nós passamos a viver o sobrenatural, porque o sobrenatural dentro do jardim, ele é natural, não tem espanto nisso. E aí, quando nós lemos e vemos as visões distintas, né, de Josué e Caleb e do restante dos espias, enquanto os caras viam só as impossibilidades, Josué e Caleb estavam olhando o quê? Meu irmão, lá tem as uvas gigantes. Eles já estavam se enxergando comendo aquelas uvas. Eles estavam se enxergando, experimentando o mel, o leite, e estavam falando: rapaz, a gente vai deixar de viver de maná, cara. Agora a gente vai poder comer de tudo. Eles começaram a sonhar, eles viam o que era possível, porque esses sonhos, eles são possíveis quando você vê a terra. Então, quando você olha para um desafio, você tem que ver aquilo que é possível, mas que ainda não aconteceu. E isso é fé. Então a gente olha, eles olharam para aquele lugar lá e falou: cara, aqui a nossa vida vai mudar. Aqui a nossa vida vai ser muito melhor. Então Josué já estava pensando: rapaz, já estava planejando a tenda dele com piscina, com ofurô. Ele falou: esse lugar é maravilhoso. Caleb é a mesma coisa. Enquanto os outros caras não conseguiam ver uma mansão 5 estrelas lá. Eles só conseguiam ver a derrota. Eles só conseguiam enxergar os caras matando eles. E muitas das vezes é isso que a gente enxerga quando a gente olha para os desafios do mundo. Você se vê pequeno demais, e aí olha para as impossibilidades e deixa de sonhar. Só que na verdade, quando você para de sonhar, você desanima e não faz o que é possível. Porque se você fizer uma matemática simples e olhar tudo que esses caras sonharam, Josué e Caleb, eles viram aquilo lá, aquela terra maravilhosa, muita prosperidade. Eles sonharam aquilo lá, falaram: cara, nossa vida aqui vai mudar, vai ser demais morar nesse lugar. Eles falaram: cara, não é nada dar 6 voltinhas depois mais 7, não é nada isso.
Não é nada ficar gritando aqui, não é nada quebrar isso, não é nada, não é nada. Então, quando você sonha, você olha para o que é possível e o possível se torna muito pequeno, porque o seu sonho já está grande demais. E aí você faz essa matemática e fala: rapaz, isso não é nada, eu vou fazer, eu vou arriscar, porque é tão pequeno que mesmo que não aconteça nada, valeu a pena, não causou prejuízo nenhum. Mas o que o inimigo quer, o que a serpente quer, é que você olhe para aquilo e fale: não, Deus está me enganando, isso aí é conversa de Deus, está muito fácil, porque comer uma frutinha ali é muito fácil. E aí você olha para aquilo que era fácil e não faz, e deixa de viver a bênção, deixa de viver os sonhos. E aí você coloca um muro entre você e teu sonho. E quando esse muro é instalado ali, você não enxerga mais nada. E aí a fé morre. É necessário viver em aliança com Deus do impossível. Porque essa aliança é a aliança mais desproporcional que pode existir. Ele entra com quase tudo, a gente não entra com quase nada. É uma proposta tão ridícula, tão desproporcional, que muita gente não acredita nela. Mas o impossível pertence a Deus. A partir de hoje, você não tem mais o direito de olhar para o impossível sem olhar para o Deus do impossível. Deus quer que a partir de hoje você não deixe de viver mais os seus sonhos, que você deixe de viver os seus impossíveis, que aos olhos deles é coisa natural. Dentro do jardim, Adão precisava fazer poucas coisas. O que ele fazia? Ele dava nome a bicho e lavrava a terra, mais nada. Nem regar ele precisava. E o que ele fazia? Colhia os frutos. Nós só precisamos arar e colher dentro desse jardim, porque todo o resto quem faz é Deus. Volte para o jardim. Essa é a sua principal tarefa nessa terra. Você só precisa preparar a terra e depois colher, meu irmão. E sabe qual é o simbolismo disso? Arar a terra significa a primeira parte do trabalho. É onde você demonstra a sua fé. Porque você tem que arar a terra sem ver semente, sem saber se as sementes existem, sem saber quem vai colocar essas sementes, porque tudo isso é Deus que vai fazer. Mas o teu trabalho é ir lá e acreditar que se eu preparar a terra, ou seja, se eu der o primeiro passo, se eu acreditar no que é possível e fizer o que é possível, Deus vai fazer o restante. E depois, a minha parte nesse processo é desfrutar lá na frente. Essa é a proposta original do Pai para os seus filhos. Que você viva nesse jardim. O que Ele espera de nós é o primeiro passo. Are a terra. Adão não plantou uma árvore sequer no jardim. Mas ele tinha o direito de desfrutar de todas elas. No início do nosso relacionamento, a Renata dava risada com algumas coisas. Ela acabou de falar, só no início. Desde que nós casamos, nós moramos em 2 lugares diferentes. E na hora de escolher lugar, eu tenho plena convicção que o local que Deus colocou para morar, o local que você mora, ele faz parte do seu chamado. Porque na Bíblia há movimentações
de moradia, de local onde se mora o tempo todo. Os propósitos de Deus, eles são de acordo com esses movimentos. O tempo todo, a Bíblia está recheada disso. Então, toda vez que você vai procurar um local para morar, e você é governado por Deus, Ele vai escolher um local perfeito, porque faz parte do plano dele onde você vai morar. E aí a gente, casamento marcado, pá, e aí as pessoas perguntam, mas onde vocês vão morar? E eu não estava nem aí para isso, mas a Renata morria de vergonha. Ela, amor, não dá mais, falta 2, 3 meses para a gente casar, e as pessoas me perguntam onde eu vou morar, eu não sei onde eu vou morar. Eu falo, amor, mas Deus sabe. E eu tranquilo, falei, não vou ficar pagando aluguel 2, 3 meses antes do negócio, porque Deus já sabe, esse lugar já está separado. Só que, mano, ela não acreditava nisso não, mas agora ela acredita. E aí, eu lá orando, buscando a Deus, mas assim, eu fazia o que era possível. O que era possível? Eu tinha que pesquisar, visitar os locais, fazer propostas, isso era a parte possível. Eu não estava sentado no sofá sem fazer nada. Eu estava escolhendo, criando várias possibilidades. Resumindo, a gente fechou o apartamento semanas antes do casamento. A reforma foi feita enquanto a gente estava viajando de lua de mel. E a Renata desesperada. Mas quando a gente chegou, deu tudo certo. E o que aconteceu? Que é o que eu falo sempre para ela. Nós, de todos os locais que nós visitamos, nós moramos no melhor local que a gente visitou, pagando o menor preço de todos os locais que a gente visitou. E aí veio a chegada dos filhos, e novamente a gente precisou mudar. E aí, mesma coisa. Aí de novo, amor, tu vai deixar para cima da hora. Não vou deixar para cima da hora. E a gente começou a olhar. Resumindo, a mesma coisa aconteceu. Nós moramos no melhor lugar que visitamos, de todos os locais, apartamentos que a gente entrou para olhar, esse foi o que a gente mais gostou, era o que era melhor, e pagando o menor preço dos outros que nem eram tão bons quanto esse. E agora nós estamos de novo vivendo esse processo. E nessas semanas a gente já visitou uns 2 lugares. Só que agora ela está toda empolgadinha, navegando na minha fé. Entendeu? Aí ela já está como? Mas no início ela fica, amor, porque eu começo a pesquisar uns locais que são além da minha capacidade financeira. Mas não para fazer uma loucura, acreditando que quando eu fizer a proposta certa no local certo, Deus vai dar o favor dele. Então eu faço o que é possível. E quem faz o impossível é Deus, e Ele vem fazendo o impossível. Então, meu irmão, você está diante de situações, de sonhos, de desafios, e o que eu quero te dizer é que, a partir de hoje, você comece a fazer o que é possível. Não deixe a impossibilidade te impedir de fazer o que é possível. Não deixe a impossibilidade não te permitir sonhar mais alto do que a sua capacidade, porque a capacidade não é nossa, é de Deus. Então sonhe mesmo, faça as propostas mais loucas, porque não muda nada. Se não aceitar, eu ainda falo, você que perdeu um ótimo cliente, porque eu ia pagar em dia sempre. Você vai de repente alugar mais caro para alguém que vai te dar calote. De uma coisa eu tenho plena convicção e certeza: Deus sempre faz a parte dele. Quando algo dá errado é porque nós não fizemos a nossa parte. E vamos voltar à história de Josué aqui. E essa cidade, que era altamente fortificada, de maneira desumana até, que era impossível alguém romper aquilo lá, ou seja, aquelas muralhas ruírem, era algo totalmente impossível. Mas Deus deu uma estratégia
uma estratégia que não fazia nenhum sentido, mas eles só puderam obedecer essa estratégia porque eles ouviram essa estratégia. E para eu ouvir a estratégia, eu preciso estar em intimidade com o Pai. Porque Josué nunca teria ouvido essa estratégia que é simples, se ele não tivesse intimidade com o Pai. A intimidade nos dá acesso a caminhos mais curtos, a caminhos que para o mundo não fazem sentido, mas que para Deus faz total sentido, porque através desses caminhos que para o mundo não fazem sentido, Ele é glorificado, porque o negócio é tão sem sentido que não tem como você olhar para aquilo e falar que foi a mão de homem que inventou. Josué 6, de 11 a 21. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia madrugaram, ao subir a alva, da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes somente naquele dia. Rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade, porque a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa. Portanto, escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Cara, nem sempre vai ser fácil obedecer às ordens de Deus, porque obedecer exige fé. Isso que eles fizeram, depois da derrubada da muralha, não era fácil, porque eles sabiam que os caras estavam lá dentro. Rodear ali, eles estavam seguros ainda. A muralha caiu, tudo bem. Agora eles iam para o confronto direto. E muitas das vezes, após você fazer aquela parte mais fácil do possível, vai vir a parte que exige coragem. E aí você tem que dar o primeiro passo e Deus vai fazer a parte dele. Mas é um segundo nível que precisa ser alcançado por cada um de nós. Eles tinham certeza que pela força deles, essa guerra não poderia ser vencida. Mas eles criam que pelas mãos do Senhor podia vir essa vitória. E foi por isso que eles avançaram. Mas só vive pela fé os que são intencionais. Quem tem a intenção de agradar a Deus e não a intenção de buscar benefícios próprios. A intenção desses caras era agradar a Deus. Então por isso eles tinham convicção que Deus ia fazer. Josué era intencional. Ele era intencional em sua entrega, em sua obediência. Ele era intencional. Nós precisamos ser intencionais. A sua intenção em tudo que você fizer, em tudo que você colocar a mão, precisa ser agradar a Deus em primeiro lugar. Josué sabia que a tomada da terra agradaria a Deus, porque esse era o plano de Deus, desde a geração passada. Ele sabia que ao tomar aquela terra, em primeiro lugar, Deus seria glorificado, e depois eles seriam beneficiados.
E é assim que devemos proceder. A intenção de nossas ações precisa ser glorificar a Deus e não buscar os nossos próprios interesses. Irmão, isso não é fácil. Você vai bater nesse dilema todos os dias, porque toda hora a nossa carne grita buscando os seus próprios interesses, porque ela quer buscar um conforto. E muitas das vezes o que Deus nos faz fazer é sair e fugir desse conforto. Jericó no Antigo Testamento era conhecida como cidade das palmeiras, por ser um lugar com muitas palmeiras. No dicionário, Jericó significa jardinzinho. Ou seja, todo o trajeto que o povo de Deus fez tinha como objetivo derrubar os muros do jardim. O que a Bíblia nos mostra com essa simbologia é que os intencionais vão derrubar os muros e vão poder desfrutar desse jardim. Deus deseja ter filhos no jardim, gente. Ele não quer ter filhos espalhados por aí. Ele não quer ter filhos que estejam separados dele por um muro. Imagina você que é pai e mãe, que seu filho vivesse fora de um muro, longe de você. Nós precisamos mostrar a nossa intenção de viver nesse jardim. João 20:13 diz: então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. O fim da trajetória de Jesus foi num jardim. E não é à toa que Maria o confunde com um jardineiro, porque ali era um jardim. A sua crucificação também foi em um jardim, como relata João. João 19:41. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. A minha e a sua vida precisam apontar para o jardim. Jesus veio para nos dar livre acesso a este jardim. Ao se entregar ali naquele jardim, Jesus nos revela algo poderoso. A dívida adquirida no jardim, agora é paga no jardim. Se através de um homem, em um jardim, o pecado e a morte entraram no mundo, através de um homem, em um jardim, o pecado e a morte são vencidos no mundo. A dívida adquirida no jardim foi paga em um jardim. A causa que tirou vocês do jardim não existe mais. A causa que nos tirou daquele jardim não existe mais. E assim diz o Senhor: eu os declaro absolvidos. Podem entrar e usufruir do meu governo novamente. Nós temos acesso ao governo do Pai novamente. Jesus derrubou esses muros. Não depende de nós derrubar muros. Jesus derrubou os muros. Tudo que você quer ter acesso está livre. Basta você aceitar o governo dele. E para encerrar, Isaías 51:3. Porque o Senhor consolará Sião, consolará a todos os lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças, voz e melodia. Feche seus olhos, meu irmão, abaixe suas cabeças. No Éden, Adão trocou o conhecimento
pelo governo. Ele abriu mão do governo de Deus para adquirir conhecimento. Eu quero te dizer que conhecimento é algo vazio se não houver governo. Conhecimento só tem valor com sabedoria. E o governo traz sabedoria. Conhecimento mais governo é igual sabedoria. Sabedoria é a junção de conhecimento com habilidade. A habilidade é uma ação exercida através do conhecimento. Não podemos cometer o mesmo erro que Adão e abrir mão da sabedoria e absorver apenas o conhecimento. Adão abriu mão da sabedoria e obteve conhecimento. Só que esse conhecimento sem sabedoria nos afasta de Deus. O conhecimento sem sabedoria coloca muros entre mim e Deus. A sabedoria era derramada na vida de Adão todos os dias através do relacionamento que ele tinha com Deus. Ele tinha um relacionamento diário com Deus. E o conhecimento colocou um muro entre ele e Deus. Mas a boa notícia é que Jesus veio e derrubou esse muro que foi colocado entre nós e o jardim, entre nós e essa terra prometida, entre nós e Jericó, o nosso jardinzinho. Mas não adianta nada os muros estarem derrubados se você não avançar e ir de encontro ao Pai, porque o que Ele busca de nós é essa intenção de buscar a Ele. Os muros caíram, temos acesso ao jardim, mas as coisas não acontecem mais naturalmente, elas precisam ser intencionais. E o que Deus quer de mim e de você hoje é saber qual é a nossa intenção. Qual é a sua intenção, é a pergunta. Enquanto estivermos adorando aqui, se você se tomar de intenção e definir a sua intenção, defina a sua intenção e se coloque de pé. E você vai estar entregando e mostrando a Deus com esse ato qual é a sua intenção. E a partir de hoje você começa a caminhar e a viver de acordo com essa intenção que você acabou de apresentar a Ele. Você não tem mais o direito de viver longe do governo do Pai, porque quando você faz isso, você nega o sacrifício de Jesus. Jesus se sacrificou em vão se você não se detém a ser governado novamente pelo Pai, a viver novamente nesse jardim. E como lemos em Isaías, quando o Espírito do Senhor vem, Ele transforma a nossa solidão em jardim, Ele transforma a nossa angústia em jardim do Éden, e a nossa boca enche de louvor. Então que a tua boca seja cheia de louvor. E esse é o sinal, essa é a evidência de que você a partir de hoje caminha com novas intenções. Adore ao Senhor.